5-1 Vasco sobre o Internacional em São Januário. Hein? Que goleada imponente do Vasco diante do seu torcedor. Uma goleada para lavar a alma do vascaíno depois de 5 jogos consecutivos sendo derrotado. 5 o Vasco colocou em cima do Inter para golear, chegar aos 45 pontos no Campeonato Brasileiro, número que ainda matematicamente não garante a permanência do Vasco na Série A, depende do que vai acontecer na rodada, depende muito do jogo do Vitória, mas que deixa o time muito mais confortável do que estava antes. E uma coisa fundamental, retoma a confiança do time, retoma a confiança do torcedor, retoma a confiança do Diniz, a simbiose volta a funcionar, volta a se conectar, como foi durante todo o jogo. Partida do Vasco de almanaque, desde o primeiro minuto. Dá pra gente dizer que o jogo acabou sendo condicionado pelo gol cedo do Vasco? Dá sim. Mas o primeiro gol do Vasco já diz muito sobre a mudança de postura do time do Vasco. Algo que a gente cobrava muito. O time tinha deixado de ser aquele time que duelava, que brigava o tempo todo. Só para vocês terem uma noção, o Vasco terminou o jogo com 40% de posse de bola, algo que não é normal nos times do Diniz, ou seja, teve uma mudança de estratégia também do time, e com mais de 20 desarmes no jogo. Segundo o SofaScore foram 21, mais 6 interceptações, 48 recuperações de posse de bola. O Vasco foi um time que lutou, que brigou, que duelou. E a gente consegue ver isso nos números. Não é só subjetivo. Aliás, partidaça do Thiago Mendes, tá? Muito pouco ainda para quem chegou com uma grande expectativa, mas para quem talvez fosse terminar o ano sem expectativa nenhuma, foi a surpresa do Diniz na escalação e foi muito bem. Mas para mim, o principal destaque do jogo, Andrés Gomes e Rayan, os principais destaques do jogo, né? O Gomes, principalmente pelo lance do primeiro gol, que constrói totalmente sozinho, pressiona, ganha, acelera, dribla, finaliza, faz o 1-0 que o Vasco precisava para ter tranquilidade para construir o seu placar. O Inter sentiu o baque e o Rayan, com 8 minutos, fez o segundo gol numa bola com PH pelo lado direito, que mostra um pouquinho dessa mudança de característica para esse jogo. Um Vasco que saiu menos curto, que correu menos risco na saída de bola, que buscou a bola mais longa. E foi exatamente na bola longa que o Vasco fez o segundo gol, ligando direto para o PH, do PH para o Rayan. Foi numa bola mais longa que achou o Andrés Gomes pelo lado esquerdo para cruzar para o Rayan fazer o terceiro gol já no segundo tempo. E aí o Vasco aliviou. No quarto gol, uma jogada com o Barros, que eu cantei a pedra aqui há uns 2 meses. Olha, o Barros é muito bom no jogo aéreo. Não se assuste se ele fizer um gol de cabeça. Não foi de cabeça, mas foi no rebote de um lance de cabeça. Depois o quinto ainda sai com o Nuno numa construção, mais uma vez com passe do PH. Vitória fundamental para o Vasco para retomar a confiança, se estabilizar no Brasileiro e começar a olhar para a Copa do Brasil.